Olá pessoal, meu nome é André Izuka, sou diretor de Relações Governamentais e Institucionais da Abicom. Sou sócio da Izuka e Sense Advogados, um escritório de advocacia especializado em empresas de e-commerce, marketplace e tecnologia. Nós atuamos há quase 20 anos com empresas desse segmento e temos muita experiência no trato com o empresário do e-commerce. Bom, hoje o nosso tema será sobre as dicas societárias para o empresário do e-commerce. Então, a primeira dica, que é muito importante, geralmente o empresário busca o auxílio do contador para a abertura da empresa e etc. E depois, nas alterações societárias, acaba buscando a ajuda desse profissional. Porém, é muito importante vocês entenderem que existem formatos diferenciados em relação à questão do formato societário. Então, assim, nós temos o formato de sociedades limitadas, que é o mais comum, né, quando você tem 2 ou mais sócios. Tem o formato da Eireli, que é o empresário individual, ou seja, quando você não tem sócio, mas você quer limitar a sua responsabilidade para não ficar vulnerável em relação a terceiros ou questões de riscos empresariais. E o outro modelo é a sociedade por ações, né, fechada, né, que é o mais comum, né, ela se assemelha muito à sociedade limitada, porém você pode utilizar de vários instrumentos da lei das SAs como vantagem para o seu negócio, até para atrair investidores. Então, nessa linha, é muito importante vocês definirem qual o perfil dos sócios, o que eles esperam em relação à sociedade, tanto no início da sociedade, durante a sociedade e até no fim da sociedade. Então é muito importante que você tenha essa linha da vida, né, dentro de um contrato social muito bem definida. Tá? A segunda dica é em relação à distribuição de lucros. É muito comum os sócios, geralmente quando são 2 ou mais, tudo na base da confiança. Então vamos tirar dinheiro aqui, ali, define lá um salário mensal, né, para você pagar o custo de vida, né, em relação à sua vida e etc. E a coisa vai passando o tempo, né, mas aí as pessoas se esquecem ao longo do tempo que tem realmente a necessidade de fazer a aprovação de contas. Então o Código Civil estabelece, né, inclusive essa obrigatoriedade de você fazer a aprovação anual das contas em relação à distribuição desses lucros. Então, só para vocês entenderem o impacto disso, existe um impacto tributário, no sentido de que, caso você não faça essa aprovação, eventualmente você pode ser, pode chamar a atenção do fisco em relação a essa distribuição desproporcional, até em alguns casos em relação a entender que houve uma doação entre sócios e que tem que pagar o ITCMD. Então, tem algumas questões assim que acabam impactando diretamente a questão do risco tributário, né? Ou se não, a questão da reposição das perdas, né? Então, na hora que você tem perda, como é que vai ser essa regra? Então, é muito importante isso tá bem escrito e organizado. Por isso que hoje a gente utiliza muito o instrumento, às vezes até da questão do acordo de sócios ou de acionistas, como uma forma de você padronizar essas regras e, dependendo, até criar algumas regras de performance entre os sócios. A terceira dica geralmente não se pensa, né, numa futura venda da empresa ou na morte do sócio, e aí, geralmente, todos os contratos eles são padronizados, estabelecendo o critério do balanço especial. Muita gente vai dizer, mas o que seria esse balanço especial? Basicamente, é você pegar o ativo menos o passivo, né, colocar um ou outro item pelas regras internacionais do IFRS, e aí chegar num valor lá de patrimônio líquido e apurar lá quanto vale o negócio. Só que nem sempre é isso que vale o seu negócio. Ainda mais no negócio digital, em que, assim, na verdade, o seu maior ativo, né, ele está no intangível, ou seja, a marca, a divulgação, todo esse esforço de marketing digital que foi feito para criar esse modelo de negócio. Então, não é mesa, computador, essas coisas, né, e estoque simplesmente, mas é muito mais do que isso. E aí não se estabelecem as regras, elas não ficam claras. E quando surge, por exemplo, um eventual comprador, um interessado, aí você fica perdido. Ou no caso de morte, né, os familiares vão questionar e você cria realmente uma guerra societária que poderia ter sido combinado em vida, né, com o seu sócio, ok?
Então é muito importante você ter também não só o auxílio da contabilidade, mas também de um advogado na área societária, e nós podemos ajudar vocês nesse sentido também, ok? Ou procurar um profissional que possa os ajudar. Então eu agradeço muito pela oportunidade de dizer algumas palavras para vocês e até mais, até a próxima dica. Valeu, pessoal.